Hoje nós vamos sair para dar o primeiro passeio com o Kong aqui na estrada. Agora a gente tá tendo todas as explicações aqui do Stefan, como funcionam as baterias, o aquecimento da casa, porque tá chegando o inverno aqui, né? Frio. Duda vai dirigir pela primeira vez o Kong, já tá lá no volante. O Kong, ele é um pouquinho diferente do ônibus que nós fizemos as aulas. Ele tem, acho que umas 20 marchas aqui. Não sei como vou dirigir isso aí, mas enfim. A gente vai dar uma volta hoje pra pegar o jeito do negócio. Tudo já tá ligando, nem sabe o que tá fazendo. A cara dele é a melhor. Mas é isso aí, vamos com tudo, que hoje podemos dizer que está começando uma nova aventura na nossa vida. E nós queremos compartilhar com todos vocês aí de casa. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, meu. Não esquece de deixar um like e um recadinho aqui pra gente. Passado um tempinho, estamos de volta aqui aonde é o ninho dos caminhões de expedições. Voltamos aqui na empresa hoje. Ai, quem fica me olhando? Luna! Luna! Tô gravando aqui, ela fica me olhando e me encarando. Você quer participar também? Então vamos conversar aqui, Luna. Explica aqui, conta o que tá acontecendo. Conta aqui pras pessoas. Ai, que hoje nós viemos buscar o nosso caminhão de expedição com que a Luna me deu vários beijos. Você gostou de aparecer? Diga olá para as pessoas do Brasil. A Luna é alemã. Ela fala Guten Morgen, alemanhazinha. Explica o porquê que você escolheu essa placa. 30 é seu aniversário, 30 é meu aniversário. E essa é a AWSM Ossa, muito legal. Criativo você, hein? Ai, Kong pela primeira vez. Olha a cor da chave. Bem-vindos à nossa nova casa. Não precisa tirar o sapato. Duda tá igual um macaco louco lá dentro. Eu não sabe nem o que tá fazendo. Tá mexendo em todos os botões. Kong é cheio das luzinhas, ó. Tem luzinhas aqui, luzinhas lá em cima. Não vai precisar colocar muitas luzinhas, hein, Duda? Né, eu vou colocar umas a mais. Eu acho que é sempre importante, luzinha nunca é demais, não é verdade? Tô tão empolgada que eu não sei nem o que falar, nem o que mostrar desse caminhão. É muito legal, é muito lindo. É do jeitinho que nós sempre sonhamos. Eu acho que até um pouco melhor do que nós sonhamos. Aí você me perguntar, e aí, Patrícia, quais são as suas expectativas? Eu estou muito empolgada, mas ao mesmo tempo eu tô com um pouquinho de medo. E agora, depois você pega esse negoção aqui, a gente vai ter que aprender tudo de novo, tudo de novo. Já tivemos a Jubi, que era meio parecido. A gente vai também ter algumas coisas que são parecidas, tipo as baterias, aquecimento, essas coisas, mas é um caminhão grande, é pesado, é um monstrão. E aí nessas horas a gente precisa aprender tudo de novo, desde o zero, desde como dirigir isso aqui, desde os apps que a gente tem que usar para encontrar lugar para dormir, lugar para abastecer, as estradas que a gente pode andar com ele, porque ele é bem pesado. Então não é qualquer lugar que a gente pode se enfiar. Então você tem que ter toda uma pesquisa antes de você sair com ele para a estrada. Mas é isso aí, a vida é isso, é um desafio diário de você sempre estar em movimento, aprendendo coisas novas, diferentes, superando medos. Vou entrar lá agora que o Stefan tá explicando algumas coisas lá dentro. É importante eu aprender. Ligando todas as luzes do mundo, ela tem dimmer, vai pra cima e pra baixo, deve gastar muita bateria quando liga todas essas luzes aqui, mas eu vou ligar todas. Você consegue controlar a intensidade, se ela fica mais acesa ou um pouquinho mais apagada. Com certeza. Duda descobrindo as luzinhas. Pensa na alegria da pessoa que acha que tá num disco voador. Olha o tanto de luzes que tem. Engraçado que eu e o Duda nós viemos aqui hoje para dar uma olhadinha no Kong, aprender como funcionam as coisas, baterias, tudo. Duda dá uma dirigida também, né? Que é bem diferente do ônibus que nós fizemos as aulas. E é engraçado que nós estamos aqui dentro já tem umas 2 horas. Tá frio aqui dentro, porque a gente nem ligou nada ainda aqui de aquecedor, essas coisas.
Nós estamos aqui há 2 horas, tipo, que nem 2 bobos olhando pro caminhão, olhando tudo. Liga a luzinha, o Dudu não para de ficar apertando as luzinhas. E a gente tá aqui, tipo, 2 bobos dentro do caminhão sem nada pra fazer. Ai, ai, tá engraçado hoje. O Kong, ele tá pelado ainda, não tem nada nosso aqui, nem tem o nosso cheiro ainda. Então a gente precisa trazer todas as coisas que nós compramos ontem no shopping pra deixar ele com a nossa cara, começar a arrumar tudo pra ele começar a ter cara de casa. Confortável, gostosa de ficar, quentinho. A gente tá esperando o Stefan, que ele vai levar a gente dar uma volta na rua ali pro Duda ligar o Kong pela primeira vez e acelerar. E a gente tá ansioso aqui, meu Deus do céu. Ser um novo desafio, né? Ele nem responde, ele não tá nem prestando atenção. Total, vai ser muito. Eu tô tentando ligar esse ar-condicionado quente aí, tá aqui frio pra caramba aqui. O Duda tem sérios problemas com botões, luzinha, sabe? Que tipo, ele vê o negócio ali, ele fica apertando em tudo, tentando entender, e nem me dá bola, ele tá falando sozinho. Ai, ai. Então a gente tava morrendo de fome e a empresa fica numa cidade bem pequenininha que não tem praticamente nada. Já é 2 da tarde, tá morrendo de fome, mas o cheiro tá bom. Aí o que o Duda fez? Ele veio aqui é um posto, né, de combustível. De gasolina. E comprou o que tinha. Aí olha o que ele me compra. Chocolate. Comprou 1 litro de água. Comprou esse negócio aqui, ó. É tipo um hot dog. Gostoso. Mas é o que tem pra hoje. Vamos comer isso aqui e voltar lá pro Kong já pra finalizar as coisas. Porque o tempo aqui na Alemanha passa voando. É 4 horas da tarde, 5 horas já tá escuro. Então a gente quer fazer tudo enquanto tá dia. Aparentemente é bem gostoso. O cheiro é bom. Vocês sabem, né, que cachorro-quente é uma coisa muito saudável. Segundo estudos, quando você come uma salsicha do cachorro-quente, você perde 30 minutos de vida. Nossa, nesse caso, acho que vou perder 1 hora, porque olha essa salsicha aqui, ó. Imagina isso aqui agora, que vem empacotada, tá cheio de conservantes, né? Mas tudo bem, vamos comer. Vamos lá para o unboxing do cachorro falso. Cachorro-quente falso. Jesus Maria José. O pão é fofinho. Bem fofinho. Nossa senhora. Eu achei gostoso, ele meio que fica melhor a cada mordida. Pera aí. Mentira, isso aqui não é hot dog, não é cachorro quente. Coloca um salame aqui dentro, ó, estão vendo? É salame. Mas e aí, você comeria esse negócio aqui ou você ficaria com fome? Tá bem saudável a refeição hoje, é. Cachorro quente mentira, todos os chocolates do mundo. Tem Wasser, água. Putz, eu comprei sem gás e veio com gás. Clássico, é com gás, parece. Nossas compras estão todas aqui, ó. Tudo isso. Vai desde travesseiro, roupa de cama, panela. Vai ter uma arvorezinha de Natal. Tem clima de Natal. Toalhas. Ó. Duda e suas 327 chaves. É. O que é o que agora? Não sei. Vai ter que escrever. Descobrir cada uma delas. Chave da portinha, chave da escadinha, chave sei lá o que. Tem Tá muitos descobrindo. compartimentos aí com chaves. Eu acho que talvez seja uma pra todas, sabe? Não vai quebrar a chave antes de começar, hein? Não. Lá vai o Duda deixar os seus primeiros euros no posto de gasolina. Vamos ver quanto que essa belezinha aqui vai encher o tanque dele. Aparentemente é molezinha dirigir. Só que onde nós estamos nesse bairro, nessa cidade, que é bem pequenininha, as ruas são bem estreitas. E os carros, eles estacionam praticamente na rua. Então tem que tomar bastante cuidado para não levar ninguém de arrasto. Mas é super confortável o carro. Eu fiquei andando aqui no banco de trás, porque aqui nós temos o banco da frente e mais 2 bancos aqui atrás. Então, muito confortável. O banco tem até aquecimento, quentinho, gostoso. Ele é super macio, sabe?
E até agora foi o Stefan que veio dirigindo até aqui. O Duda só tá do lado olhando. Muitas marchas nesse caminhão, mas é muito legal. Assim, você fica bem alto, sabe? Mas o engraçado é que as pessoas elas ficam olhando assim com uma cara, tentando entender o que é isso. Porque parece um caminhão de guerra, mas ele é todo adesivado, é bem bonito, tá novinho, sabe? Você com um ponto de interrogação, assim, tentando entender o que é isso. É tipo quando eu e o Duda vi os outros caminhões de expedições. O primeiro que nós vimos foi lá em Valência, na Espanha. E a gente não sabia o que era, mas achou lindo. E eu acho que as pessoas estão aqui desse jeito. Teve uma senhora que deu a volta aqui no caminhão, tipo, olhando com uma cara. Que é isso? Onde eles estão indo? Quem são? Caça-fantasmas? Caminhão de guerra? Eu tava com mais ou menos meio tanque. Então foram 326 litros, 516 euros de diesel aqui. Primeira chorada do Duda, check! Ai, vai doer. Porque eu ando devagar. Eu ando devagar pra não gastar combustível, por isso. Chegou a hora do Duda dirigir. Medo. Brincadeira. Ele sabe muito bem o que tá fazendo, eu espero. Dirigir um caminhão de expedição 4x4 pela primeira vez é uma experiência inesquecível, marcado por uma mistura de frio na barriga e tensão. Assim que você sobe na cabine, percebe que está lidando com algo completamente diferente de um carro comum. A altura, o peso e a força do veículo passam uma sensação de robustez e poder, mas também exige respeito e atenção. O câmbio é um dos primeiros desafios. São 8 marchas, sendo as 4 primeiras super reduzidas, perfeitas para terrenos difíceis, e as outras 4 para velocidades acima de 40 km por hora. Essa lógica tão diferente de que estamos acostumados exige concentração. Saber o momento certo de trocar e entender como cada marcha responde, tudo isso se torna uma experiência intensa e desafiadora. É claro, tem o tamanho, as dimensões do caminhão são impressionantes. Cada curva, cada manobra ou mesmo passar por uma rua estreita exige muito mais cuidado do que um carro. É como se você precisasse reaprender a dirigir, com as mãos firmes no volante e o olhar atento. No início é quase inevitável sentir aquela tensão. O começo é difícil e os erros fazem parte desse processo. Mas com o tempo de dirigir esse caminhão 4x4, não só se torna mais fácil, como também prazeroso. É mais do que dirigir, é uma aula de paciência, habilidade e uma porta para explorar o desconhecido. Agora é aquela parte que algumas pessoas odeiam, mas eu adoro, que é organizar tudo. Nós fomos no mercado ontem, né? E compramos praticamente tudo que precisava para montar uma casa. Panela, talheres, roupa de cama, pratos, garfos, já falei, né? Talheres, copos, comprei tudo. E agora eu tô dando uma geral nessa casa. Tô limpando praticamente o teto até o chão. E vou começar a organizar tudo para ela começar a ter a nossa carinha. Acho que em um dia que eu consigo organizar tudo. Daí tem a parte 2, que é nós irmos até a Joy, buscar as nossas roupas de inverno, alguns itens pessoais e trazer tudo pra cá. Câmera, drone, tipo tudo. Mas eu acho que vai ficar legal. Tem umas 4 sacolas agora pra eu arrumar. O dia vai ser longo hoje. Mas eu adoro isso. E eu aqui, né, achando que tinha comprado praticamente tudo, coitada, indocilusa. Faltou ainda tapetes aqui pra colocar no nosso chão. Então, um tapete que não é muito legal. E assim, esse caminhão era um caminhão que ficava em exposição nas feiras. Então, imagina quantas pessoas vão entrar aqui dentro pra ver ele. Então, a gente vai ter que trocar esse tapete. Falta comprar também lugar para guardar os talheres, porque como o Kong vai balançar bastante, né? Então a gente precisa arrumar coisas para travar tudo dentro dele. Comprei panelas, olha as panelas. Achei tão bonitinhas essa corzinha de panela. Queria comprar igual aquelas que tem na Joy, sabe? Que não tem essas alças aqui. E daí você acopla a alça quando você precisa. Que é menor o espaço que utiliza, mas não consegui achar em nenhuma loja.
Eu comprei essa daqui mesmo, que vai ser ótima. Também comprei... Ops, quebrando tudo já. Comprei luzinhas, comprei um abajur, que é bem bonitinho, aparentemente, né? Tudo adoro uma luzinha. Temos uma máquina de café aqui. Ah, o nosso banheiro, nosso toalete, ele é diferente do que a gente tinha na Jubi. A Jubi tinha 2 tanques, um de água cinza e um de água preta. A água cinza era a água que a gente tomava banho, água da torneira de lavar louça, e a água preta, que eu nem preciso falar qual que é, né, pessoal? Então esse aqui é diferente. O nosso sanitário, eu não sei muito bem nada sobre ele, eu preciso estudar ainda, mas eu sei que precisa disso aqui, ó. Que é esse negocinho que vai dentro. Vou deixar o produto explicar isso, porque eu não vou saber explicar, não. É muito feio. Com veículos como esse, assim como aprendemos ali com a Joy, nossa experiência anterior, é comum que, por serem praticamente feitos à mão, pequenos detalhes precisem de ajustes. Verificar tudo antes de cair na estrada não é apenas recomendável, mas necessário. Como esperado, encontramos alguns probleminhas. O caminhão tinha ficado parado por algum tempo, e isso trouxe algumas surpresas. Durante a inspeção, percebemos que a tampa de um dos filtros de água estava danificada. Provavelmente devido ao congelamento da água no sistema em temperaturas abaixo de zero. Notamos isso quando começamos a encher as caixas de água e vimos um vazamento próximo ao boiler, no piso da cabine. Mas com a equipe mobilizada, ninguém perdeu tempo, localizamos rapidamente a origem do problema e fizemos os reparos necessários. Esses ajustes, embora trabalhosos, são partes do processo de preparação de um veículo tão especial quanto esse. Agora, com tudo pronto e funcionando, estamos ainda mais confiantes para enfrentar a estrada e começar a nossa jornada rumo à Áustria. Primeira refeição no Kong, já que a gente comprou ali numa padaria, porque aqui perto não tem nada de restaurantes, né? E a gente tá o dia todo aqui pelhando com a bagunça. 3 da tarde, quase, praticamente. Quase pronto, só falta arrumar o quarto agora. E tem algumas coisas que o Duda precisa ver se tá funcionando, né? Que é ligar o chuveiro, a água da cozinha aqui já tá funcionando. E o que mais? Muitos detalhes. Checar todas as chaves, acho que eu ganhei mais ou menos umas 55 chaves para trancar tudo, né? Todos os boxes que a gente tem ao redor do Kong. Então, bastante coisa que tem que checar. O inversor, para ver se as tomadas funcionam. O aquecedor, muito importante, tá frio pra caramba. Sim, já tá quentinho aqui dentro do Kong. Assim, são muitos detalhes que a gente nem imagina, né? Com a Jupi foi mais fácil o negócio, né? Com o Kong são muitas coisinhas. Mas é legal, eu adoro isso. De ter que arrumar, organizar, limpar. Mas eu tenho que falar uma coisa, eu acho que a Jupi foi mais fácil porque a gente não fazia a mínima ideia do que fazer. Então a gente só pegou o carro e saiu dirigindo. Aqui eu pelo menos tô tendo um pouquinho mais de cuidado de, vamos olhar por que tá vazando água dos filtros que filtram a água aqui para vir para dentro, porque toda vez que você sai, você tá um problema, você tem que consertar fora. E aqui eu tô dentro da oficina, então os caras estão consertando tudo. Né? Agora nós vamos terminar de comer, terminar de arrumar a casa e voltar pro hotel, porque a gente não vai dormir no Kong hoje, só amanhã. Nós estávamos aqui comendo e o Stefan trouxe, olha isso, é uma cuca. Eu só comi cuca na minha vida no sul do Brasil. É bem igualzinho, ó, tem até a farofinha em cima. Tá explicado agora, porque no Brasil tem muitos alemães, né? Então foram os alemães que levaram a cuca pro Brasil. Nossa, mas é muito boa essa tal de cuca. Você gostou? Gostei. Você nunca tinha comido cuca? Não. Primeira vez que eu tô comendo cuca. Nossa, uma delícia. Eles colocaram, eu não sei o que é isso aqui, acho que é uva, talvez, né? Bem gostoso. Nossa, delicioso. Que nota pra cuca? Bom, hoje nós mudamos oficialmente pro Kong. Yes! E nós vamos dormir pela primeira vez hoje com o Kong. Praticamente dentro da empresa que construiu ele. Mas já é um bom começo. Aí tem um pelinho aqui, deixa eu tirar. Mas por que nós estamos aqui? Porque ainda falta conferir algumas coisas nele pra ver se tudo funcionou perfeitamente. Pra gente não sair na estrada e ter que voltar aqui.
Então a gente tá dando uns 2, 3 dias aqui, né, pra fazer essa geralzona no Kong. Já tá praticamente pronto, o Duda já aprendeu bastante coisa sobre ele. Se tiver que trocar o pneu, você já tá sabendo. Não, tô sabendo que eu não vou conseguir. Você vai ter que ligar pra alguém. Tô sabendo que não vai dar. Por agora não vai dar, mas eu vou conseguir ainda. Mas só aí, o Kong já tem o nosso cheirinho lá dentro, nós já até comemos lá, então é isso. Vamos abrir a escadinha para subir para o céu. Hoje nós podemos dizer que nós chegamos no Kong de mala e cuia. A gente vai começar a guardar as nossas roupas já nele. Hoje tá frio aqui na Alemanha. Como abre para descer a escadinha? Acho que o Duda ainda precisa aprender um pouquinho mais. Ui! Tem que abrir isso aqui, ó. Ah, como que é a chave? Mostra aqui. Não é uma chave diferente. Essa é pra destravar, ó. Se estiver vindo um urso pra pegar a gente, o Duda precisar abrir a porta do Kong, a gente tá ferrado. Aí. Dá pra colocar um controle remoto, sabia? Mas aí você vai perder o controle remoto. Segunda tentativa. Não vai dar. Não sei, sabe? Tem que esperar ele. Você quer que eu abra? Quero, vem aqui. Não sei não. Ó, isso aqui. Eu nunca tentei abrir, eu preciso aprender falando nisso. Ele já tinha me falado que tem um negócio aqui. Que é uma trava de segurança. Então, segurança que nem o dono consegue abrir. Aê, garoto. Muito bem. Ó, vou te mostrar aqui, ó, como que funciona. Pra você saber, não fica travado. Aqui. E essa aqui é um sensor. E se essa barrinha não tiver no sensor, ele não aciona aqui pra abrir. Eu tô gravando, porque se um dia eu esquecer, eu vou ver esse vídeo. Tudo bem. Abre a portinha. Ui. A cor das roupas do Duda agora. Muito cor da natureza. É tudo cor de terra, sabe por quê, né? Vai sujar tudo assim, mostra muito. Esse daqui é o meu armário. Nós temos 3 prateleiras. Uma grande funda, uma grande média e uma grande pequena. E mais uma ali. Vai caber tudo. E o minimalismo volta a reinar nessa casa. Aqui do lado do Kong, ó, tem um caminhão. Tem umas luzes muito legais, olha isso. Aí a gente tá conversando aqui pra ver quanto que é pra Mona colocar no Kong. Muito legal, né? Primeira voltinha sozinha, a gente nunca esquece. Você sabe o que você está fazendo? Vou botar 50 metros. Pelo amor de Deus, você vai colocar até o cinto de segurança aqui, ó. Vocês sabiam que a gente tem um botão, esse aqui, ó. Ah! Que se aperta ele, faz um roncão, o Kong mais do que o normal. Depois a gente vai mostrar. Agora vai. Tem que soltar o freio de mão. Tem que ensinar o Duda a dirigir o caminhão. Ó, tem uma bike passando atrás, você tem que olhar no espelho. Senão o professor Clayton vai te puxar a orelha. Ai, meu Deus. Aí, ó. Devagarzinho sempre, ó. Olha, ó, dá pra vendo tudo. Hoje a gente vai sair daqui da X-Cap, a gente vai para Krug, que fica a 600 km daqui da onde a gente está na Alemanha. Nossa primeira viagem com o Kong, vamos ver como ele vai se comportar. Temos previsão de neve para os próximos dias. E como eu também vou me comportar, porque é tudo diferente do que um carro. Esse bichão aí tem 11 toneladas.